no capítulo de número 60, a partir do verso de número 1. Isaías 60, a partir do verso de número 1. Irmãos, nesse tempo de calor, eu quero também dar mais um aviso. Nós teremos os nossos cultos aqui na igreja, não mais de 1h40, como já aconteceu, mas nossos cultos serão mais curtos, mais objetivos. Então, em meio a tudo isso que está acontecendo, é desejo nosso, terminar os nossos cultos aos domingos, por exemplo, no máximo, por volta de 8h15, 8h20 da noite. Devido ao calor que está fazendo, sabe? A gente não tem situações tantas aqui na igreja. Nós já pensamos em ter aqui devido ao ar-condicionado, já conversamos, mas devido a uma série de situações, não é possível, sabe? Por parte de várias situações. Então, devido a tanto, nós vamos terminar os cultos aqui na igreja sempre aos domingos mais cedo. E os cultos de terça-feira também terminarão mais cedo. Tá bom? No máximo aí, 8h15, 8h10, 8h15. Tá bom? Tá, irmão? Quero contar com a compreensão dos irmãos e irmãs em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Tá nos casos de meia-noite, não tem problema. Diz assim a palavra de Deus: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece de forma resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que o nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajudam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se transformará em ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão dos teus camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efã, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua ministrando conosco. Em nome de Cristo, amém, amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus usa, em meio a Israel, Deus usa o profeta Isaías. E quero aqui, a princípio, chamar a sua atenção para que você entenda o que é ser profeta. O profeta não é aquele que fala, levanta o meio do culto e entrega a palavra, entrega a profecia. Mas o profeta, segundo lá o hebraico, o profetessa, ele é boca de Deus. Ele não tem compromisso apenas com a mensagem, mas o compromisso que ele tem é de ser boca de Deus. É falar em nome de Deus, é ser usado por Deus, é ser ousado em Deus, mas é levar aqueles e aquelas a quem o Senhor levanta, a quem o Senhor direciona uma palavra. E o que Deus aqui está fazendo é de fato ministrando aquele povo naquele lugar. E digo lugar com muita tranquilidade, porque não era um espaço produtivo, era um lugar deserto, era um lugar de verdade. A sociologia, ela diz que lugar é toda porção de terra perdida, sem utilidade, é lugar. Mas o espaço é onde pode ser aproveitado, é um quilo de terra, onde pode ser aproveitado, onde dá fruto.
digno nem de ocupar um espaço, mas sim, esse povo está num lugar, sofrendo, em meio talvez a um tempo de sol quentinho, igual que é, um calor, e ali está um povo triste, ali está um povo jogado, ali está um povo humilhado, ali está um povo derrotado, ali está um povo que não sabe nem mais o que de fato é, ali está um povo que não sabe quem é. Irmãos e irmãs, Deus está usando Isaías para ministrar a vida de um povo que já perdeu a sua, a princípio, identidade, perdeu a sua dignidade, perdeu a sua esperança. Então Deus agora fala a Isaías e diz: meu servo, ministra a vida desse povo, meu servo, ministra na vida dessa gente, meu servo, é você que Deus vai usar para levar esse lugar à condição de espaço e trazer algo novo para a vida daquela gente. Queridos irmãos e irmãs, Isaías é levantado em nome de Deus para ministrar a vida de um povo sofredor, um povo, eu quero aqui, com muito carinho, com muita licença, claro, Isaías está sendo usado por Deus para ministrar na vida de um povo, ora, psicologicamente detonado. Sim, que isso, pastor? Sim, é verdade. Um povo que não acreditava mais em si, um povo, segundo o analista, um povo psicoadaptado. E psicoadaptado é aquele tipo de gente que perdeu a esperança e diz: olha, eu só sirvo para isso. Imagina você lidar com um povo que está dizendo: olha, eu só sirvo para ser escravo, eu só sirvo para ser humilhado, eu só sirvo para ser pisoteado, eu só sirvo para ser. Eu só sirvo para Deus. Imagina você nessa situação. Imagina você. E é exatamente esse povo que Deus agora está ministrando. Deus não apenas ministra esse povo, mas o texto nos leva a entender que Deus está curando essa gente, curando o psicológico, curando o físico, mas curando também a alma, curando também as emoções, curando também, meu irmão, a vida espiritual daquela gente, levando aquele povo a entender que existe um Deus, que ninguém está condenado a uma vida de humilhação, de tortura, de dor, ninguém, mas Deus está ali ministrando aquela gente, dizendo: olha, há prosperidade para vocês, há um novo tempo para vocês, há uma nova história para vocês. O Deus que exorta, eu quero que você entenda que exortar, irmão, nunca foi apenas chamar atenção ou corrigir. Não, exortar nunca foi isso. Mas exortar também é ensinar. E aquele povo precisava ser ensinado. Quer ir além, esse povo precisava reaprender a olhar para a vida. Deus usou esse povo, levou esse povo a aprender a olhar para frente e entender que sobre os céus existe um Deus que é todo poderoso e rege todas as coisas. Em segundo lugar, o texto nos leva a entender que Deus consola essa gente, consola. Deus não apenas acolhe esse povo, mas Deus também trata desse povo. Deus não apenas, meu irmão, acolhe esse povo, trata esse povo, mas cura essa gente. Em terceiro lugar, Deus é um Deus que o texto nos deve entender que Deus motiva esse povo. Motiva, olha para frente, perceba os cabelos,
Perceba a prosperidade que virá do céu. Eu, com algumas traduções, na minha tradução traz a palavra desponte, né? Mas algumas traduções traz a palavra levanta. Levanta. E a princípio nós temos a compreensão que Deus está ministrando a um povo acomodado com o sofrimento, acomodado com a derrota, acomodado com a dor, acomodado com o choro, acomodado, meu irmão, com o lamento, com a lamúria, acomodado, meu irmão, a olhar para aquele espaço, aquele terreno, aquele lugar, aquele buraco, e dizer assim: tá bom, é isso que a gente merece, é isso que a gente gosta. Eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, que nós ainda vivemos uma realidade onde há muitas e muitas pessoas assim. Há muitas e muitas pessoas dessa forma. É triste dizer, mas nós vivemos uma sociedade vivendo que chamava para próximo, mais perto da gente, né? Perto da gente. Nós vivemos num bairro, numa cidade, num bairro, numa rua, e muitas vezes numa casa, onde há muitas pessoas derrotadas, que tentaram, trabalharam, fizeram, mas não saíram do lugar, e se acomodaram a partir dali. Não tem jeito, é aqui mesmo. Eu não sei quantos aqui já ouviram, mas é muito comum alguém dizer assim: eu, rapaz, eu tenho uma casinha, eu tenho um carrinho, eu tenho um negocinho. Meu irmão, para esse tipo de gente, você pode dar uma mansão para ele, tirar o carro do ano, dar para ele vai continuar pensando pequeno, vai continuar considerando casinha, carrinho. Porque o problema não está naquilo que Deus está dando. O problema não está, meu irmão, naquilo que ele trabalha e tem, que conquista. Não, o problema está nele. Marcas, talvez do passado, que estão levando essa pessoa, que você olha, percebe, todo mundo sabe quando ele é próspero, mas ele ainda é um ser miserável. Miserável. E se você... A palavra miserável, segundo o hebraico, a palavra miserável significa aquele que não tem esperança. Aquele que não tem esperança, esse é miserável. E é por isso que você conhece gente aí que entra na piscina com um sorrisal na mão, mergulha, sai, o sorrisal está seco. É porque ele não tem esperança que vai conseguir coisa melhor. Então ele protege o que ele tem até morrer. Miserável. Esse miserável, aquele que não tem esperança. Por isso protege o que tem, briga por o que tem, o que ele tem é só dele. Se quer, é da família. Era esse o retrato daquela gente, era esse o retrato daquele povo, o povo miserável. E queridos irmãos e irmãs, não é apenas o pastor que conhece gente assim. Com certeza você conhece alguém também assim. Talvez você conheça até mais do que eu. Até mais de um. O texto nos leva a entender, nos chama a atenção, que nós lidamos com pessoas miseráveis, pessoas derrotadas, mas nós lidamos com pessoas também, meu irmão, derrotistas. E o derrotista é aquele que espalha a derrota. O derrotista é aquele que espalha a derrota. Bispo Roberto, certa vez, ele fez uma brincadeira que chamou a atenção de muita gente. Ele disse que naquele ano ele ia fazer um prêmio, dar um prêmio, que era o prêmio Inchada. Isso, o que é isso? Gente, prêmio Chico passou o nosso encontro falando do prêmio Inchada.
E no final ele disse: olha, o prêmio chata, e muitas vezes ele precisava ser dado para membros da igreja, para membros da família, até mesmo para pastores. O prêmio chata é dado para aqueles que abrem o copo e enterram sonhos, enterram propostas, aqueles que você chega perto dele, animado. Olha, ano que vem eu quero fazer isso, ano que vem eu quero fazer aquilo outro, ano que vem vai dar certo, ano que vem eu vou trabalhar mais, ano que vem eu vou jejuar mais, ano que vem. Alguém diz assim: ah, deixa isso não. Vai isso para lá. Irmãos, há muitas pessoas próximas de nós que são assim. É gente que gosta de abrir sepultura, é gente que gosta de enterrar sonhos, é gente que gosta de enterrar desejos, é gente que gosta de enterrar ânimo. São derrotistas que estão na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, às vezes na nossa casa, às vezes, meu irmão, na nossa igreja, e muitas vezes no trabalho, na escola. São pessoas assim. E quero que você entenda de um texto que nos deve entender que naquele tempo já havia pessoas assim, derrotados, derrotistas. Sim. Eu quero que você entenda que todo invejoso é um derrotado. Até porque o invejoso é aquele que tem raiva do seu sucesso. Mas eu quero que você entenda também que todo invejoso é um derrotista, porque ele nunca chegou a lugar nenhum, e ele quer que você chegue no mesmo lugar que ele chegou, a nada. Não só ele, mas também o procrastinador, aquele que está sempre deixando depois, propositalmente depois. Mas também, querido, aquele que se diz acomodado. São pessoas derrotadas, mas se motivam e se alegram com a derrota do outro. Irmãos e irmãs, o texto aqui chama a atenção dizendo: dispõe-te, levanta. E dispor ou se levantar é exatamente não ter ouvidos para aqueles e aquelas que não têm nada para te dizer. Não aceite, meu irmão, como muito bem disse aí um poeta, né, da música evangélica, não aceite a proposta de quem não tem nada para te oferecer. Deus usa Isaías para dizer àquele povo: levanta, levanta. Deus usa Isaías para dizer: dispõe-te, porque há algo novo que eu, Deus, o Todo-Poderoso, quero fazer na sua vida. Quero fazer na sua casa, quero fazer na sua rua, quero fazer na sua cidade, no bairro, na sua cidade. Eu quero fazer, mas para tanto há necessidade que você se levante. O fato, querido irmão, irmã, há muitas e muitas pessoas por aí fugindo de toda e qualquer responsabilidade. Inclusive, a gente vive num tempo onde ninguém quer responsabilidade. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer assumir compromisso com ninguém. Ninguém quer assumir compromisso de coisa alguma. Lá em casa, às vezes eu me posiciono, né, porque tem 3 frases lá em casa que eu abomino lá em casa. Não sei, nunca vi, não conheço. Como não? O negócio está para nossa vida. Como é que você não vê? Como é que você não conhece? Como é que você não sabe? Como não? Está aí, ué. Você viu que nós não sabemos, não viu? Seu problema é sério, então. O grande problema, querido, é que Deus tem chamado a igreja dele a se levantar, a se posicionar, a se dispor. Chega, estamos vivendo um tempo onde há muitas e muitas pessoas colecionando as mais diversas, e com perdão da palavra, as mais esfarrapadas desculpas ou justificativas possíveis. Não dá porque. Estamos chegando a mais um final de ano. Lá no início do ano nós oramos: Senhor, abençoa esse ano. Senhor,
faça tudo por nós. Deus faça tudo por nós. E às vezes nós oramos errado. E de forma bastante covarde. Oramos, Senhor, toma conta. Senhor, esteja à frente. Mas nós deveríamos orar de outra forma. Senhor, olha, eu não tenho valor nenhum. Eu não sou nada. Faz tudo para mim. Porque eu não quero fazer. Eu quero continuar acomodado, sentado, sorridente. E quero que o Senhor me entregue tudo. Ao contrário do texto, onde Deus promete para aquela gente um momento de transformação. Mas é preciso que aquele povo assuma responsabilidade, tomasse posição. Sabe por quê? Porque a vida daquela gente estava marcada de choro, de sofrimento, de angústia, de lágrima, de derrota e de morte. Há quantos anos você está no quase? Quase deu, quase cheguei, quase consegui. Há quantos anos você olha para essa situação e diz que é isso mesmo, não tem jeito? Há quantos anos, meu irmão? Há quantos anos? O tempo passa, as coisas acontecem, você continua na mesma coisa, você é o mesmo. Bom de conversa, bom de fala, bom de... Mas não traz novidade nenhuma com ele. Não traz novidade. Levanta-te, dispõe-te. O que Deus aqui está falando para ele de Isaías, aquele povo, é que Deus estava interessado a levar aquela gente a um tempo de despertamento, a um tempo de iniciativa, a um tempo de vitória, a um tempo também de legado. E eu acho interessantíssimo essa questão do legado. O legado, meu irmão, também pode ser a história que eu escrevo, para aqueles que vão vir depois de mim. E qual é a história que você está escrevendo? Para o seu filho? Qual é a história que você está escrevendo para o seu neto? Qual é a história que você está escrevendo para os seus amigos? Qual é a história que você está escrevendo? Qual é a história? Fui pastor numa cidade onde, conversando com uma família, houve isso. Onde o marido, pai de família, 3 filhos, um filho de 19, um filho de 21 e um filho de 23. A mulher me procurou e disse: pastor, eu não aguento mais aquela casa, eu não aguento mais os meus filhos, eu não aguento mais meu marido. Eu marquei uma conversa com a família. E eu fiquei muito envergonhado, porque quando cheguei nessa casa, o marido disse para mim: pastor, eu sou casado já há tantos anos, estão aqui os meus filhos, e eu disse para minha esposa, quando nós nos casamos: eu não gosto de trabalhar, eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar. E aquela moça, segundo ela, ainda assim casou com ele, porque ele fazia alguma coisa. O tempo passou e os meninos cresceram, e a mulher trabalhando de manhã, de tarde, de noite, dois empregos. E ela
já decepcionada da família, ela não dizia filhos e não dizia marido, ela dizia assim, os cupins lá de casa, porque tudo que ela trazia para dentro de casa, o pessoal devorava e destruía. Devorava e destruía. E eu, ouvindo aquilo, lógico, eu estou muito triste, muito aborrecido. E a única coisa que eu pude fazer foi abrir a Bíblia lá em Provérbios e olhar para ele e dizer assim, querido, a Bíblia diz que você é pesado. A Bíblia diz que você precisa ter boa comida, porque você é preguiçoso. Se você vê escola dominical, você aprendeu um pouco sobre o que é ser preguiçoso. Mas o problema não era que ele era preguiçoso apenas, ele era danoso. E qual é o legado que aquele moço estava escrevendo? Ou melhor, havia escrito. Ele não ia trabalhar. E os filhos, os 3 filhos, já tinham aprendido que o que eles precisavam para ser felizes é casar com uma pessoa que fosse melhor do que eles. O tempo passou, embora, sinceramente não sei o que aconteceu após a nossa conversa. Mas algo eu chamo a sua atenção, quero que você entenda, com muito carinho. Qual é o legado que você escreve? Qual o legado que você escreve na sua casa? Qual o legado que você está escrevendo, meu irmão, minha irmã, na sua rua? Qual o legado que você está escrevendo para os seus colegas de trabalho? Qual o legado que você escreve para os seus colegas de escola? Qual o legado que você escreve? Qual o legado? O texto bíblico nos chama a levantar. O texto bíblico nos chama a nos dispor. O texto bíblico nos chama e diz, olha, a sua primeira ação, a sua ação de obediência terá consequência. E as consequências de ouvir a Deus e obedecer ao Senhor são as melhores. A consequência de ouvir a Deus e obedecê-lo nos leva a sairmos da zona de conforto, a abandonarmos o pessimismo, a nos assumir perante a Deus, a nos abrirmos perante a Deus. Mas, querido, eu quero que você entenda e leve para casa essa palavra, a sermos também abençoados e abençoadas em Deus, em nome de Jesus. Dispõe-te, levanta-te, olhe para o horizonte, olhe para o horizonte, de onde as águas vão expressar o tamanho daquilo que Deus vai fazer na sua vida, vai dar para você. Às vezes, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é entender que Deus não nos chamou para sermos simplesmente mais um grupo, ou simplesmente mais um, mas Deus te chamou, Deus nos chamou para sermos agentes de transformação, a partir da transformação que Deus vai operar na minha vida, na sua vida, na nossa vida e na vida da nossa família, em nome de Jesus. Mas é preciso que eu acredite nisso, é preciso que eu viva isso, é preciso. Ai, irmãos, e falo disso com muita tranquilidade, com muita alegria. Quando em 96, quando eu tive a minha primeira conversa com o pastor Eros a respeito do ministério, em grupo, eu e mais 5 pessoas, eu me lembro que o pastor Eros disse, olha, é desafiador sair de uma cidade do interior e ir para uma metrópole, uma megalópole como São Paulo. É desafiador, mas é possível. É possível. Porque o Deus que você serve é muito maior do que as dificuldades. E o sonho que você tem, ele tem muito mais
pena. Não sei porquê, os outros 5 que estavam comigo, em meio à caminhada, ficaram por aí. Mas ainda assim não foi fácil. Não foi fácil. O derrotado, o derrotista, batendo na minha porta. Ah, Zé, você é pouco. Fica por aí. O tempo passou. Mais de 20 anos passaram, melhor dizendo, mais de 20 anos passaram. Eu lembro daquele feliz dia 27 de janeiro de 2002. Peguei o ônibus lá no Bela Vista. Tempos se passaram. Hoje, dia 19 de novembro de 2023. 21 anos. Exatamente. É isso mesmo, 21 anos. 21 anos. Os derrotados, os derrotistas, estão da mesma forma. Do mesmo jeito. Quero terminar com essa palavra, dizendo que Deus chama você para que você seja expressão do poder dele. Deus chama você para você ser um homem realizado, uma mulher realizada. Deus não nos dá sonhos apenas para a gente ter um momento de devaneio, não. Mas Deus nos dá sonhos para que os nossos sonhos sejam verdades e sejam realidades em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus nos dá sonhos para que as pessoas que estão ao seu lado percebam a grandeza de Deus na sua vida. Deus nos dá sonhos para que, quando realizados, as pessoas olhem para você, entendam as suas limitações, mas percebam também o tamanho de Deus, o qual você caminha, o qual caminha com você, o qual você adora, o qual você ama, o qual você se assume. Deus te chama e nos chama para sermos referenciais e diferenciais nessa terra, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu quero orar com você. Qual o sonho que você tem? Qual a dificuldade que você tem de se dispor, de se levantar? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Deus, Ele é presente neste lugar. Nós cantamos tão bem. Eu quero ver a tua glória. Nos rendemos a ti, erguemos as nossas mãos a ti. Começamos um culto, dizendo que nós falamos com o Senhor das nossas dificuldades, e Deus é Deus que nos socorre. Irmãos, a palavra de Deus não mente. Deus não mente. Mas é preciso que você diga: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu me levanto a ti. Eu me ergo a ti. A fim de que o teu nome seja exaltado na minha vida. A fim de que o teu poder seja algo real na minha vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você.